Cumprimento a todos com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus, amém? É uma bênção nós podemos participar da Santa Ceia. Hoje foi um pouco diferente, né? Mas é bom quando nós fazemos isso juntos, né? Que Deus possa nos abençoar para que possamos celebrar várias e várias ceias juntos, amém? Quero convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor lá em Josué. Josué, nós vamos estar aqui lendo Josué de 1 a 9. Eu tenho um certo fascínio, né, por Josué. Sempre eu falo em Josué. Tem uma pessoa aqui que sempre, quando eu falo em Josué, ela está sorrindo, né? É o Vitor. Vitor, todas as vezes que eu falo sobre Josué, ele dá um sorriso. Porque para mim Josué é um dos maiores exemplos de compromisso com Deus e com a obra de Deus. Toda a história, né, que nós vemos aqui na Bíblia, mostra um homem que fez diferença. Nós precisamos entender como que ele fez diferença, por que ele fez diferença. Então nós vamos ler aqui, Josué de 1 a 8, e eu quero compartilhar um pouco sobre essa experiência de Josué. Diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até ao grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente, sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejais bem sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém, irmãos? Fala assim para o seu irmão do seu lado assim: Deus acredita em você. Irmãos, quando Deus chamou Moisés, mesmo ele alegando limitações e dificuldades para se comunicar, quando nós estudamos, lemos a Bíblia, nós percebemos que a mesma coisa aconteceu com Josué. Ele se sentiu inseguro, desqualificado, mas Deus ali o encorajou e usou poderosamente sua vida. Nós podemos entender o que Josué estava sentindo, assim como Moisés sentiu quando ele foi chamado por Deus. Que responsabilidade!
Mas o que é que aconteceu com Josué? Foi que Josué era o braço direito de Moisés. Ele era o servidor. Josué era o auxiliar de Moisés. Mas agora, tudo muda. Ele seria o líder de um povo onde havia promessas de Deus. Qualquer um sentiria medo, qualquer um ficaria assustado. Por isso Deus fala com Josué. Deus fala com Josué. O texto nos revela que Deus teve de convencer a Josué de que, apesar de suas limitações, seus medos, seus receios, seus temores, suas dúvidas, ele estaria com ele. Ele seria mais do que vencedor. Então ali Deus fala com ele. Eu quero compartilhar com você nessa noite, assim como Deus usou e abençoou poderosamente Moisés e Josué, Ele também quer usar a cada um de nós, eu e você, para sermos uma bênção na mão dele. Ele quer nos usar, mas para que Deus possa nos usar, nós precisamos de algumas atitudes de vencedores. Eu quero falar sobre algumas atitudes de vencedores. A primeira atitude que eu quero compartilhar com você nessa noite é vencer o comodismo. Vencer o comodismo. No versículo 2 ele diz assim: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Nós percebemos que a posição de servidor auxiliar que Josué exercia era muito cômoda. Você já percebeu, quando a gente é empregado, é muito mais tranquilo do que ser o coordenador ou o chefe, não é? Você sabe por quê? Porque exige mais responsabilidade. Pastores, presbíteros, diáconos, líderes, departamentos, exige mais responsabilidade. Quando assumimos uma responsabilidade dentro da igreja, a responsabilidade dobra. E Josué sentiu isso. Agora ele não seria mais apenas um auxiliar, mas sim um grande líder de Deus, que seria usado para introduzir Israel à terra prometida. E podemos fazer a pergunta, poderíamos perguntar, olhar para Deus e perguntar: qual a melhor maneira de vencer o comodismo? Podemos perguntar: qual a melhor maneira de nós vencermos o comodismo? É simples: levantando-se e tomando uma posição. Quando nós tomamos uma posição, tudo muda nas nossas vidas, nas vidas das pessoas que nós nos relacionamos, com a igreja, com os irmãos. Então, é tomar uma posição. A melhor maneira de vencer o comodismo é levantando-se e tomando uma posição. Vencer o comodismo. Às vezes aqui, eu costumo mandar para todos aí da igreja, até para o Mateus lá em São Paulo eu mando. Alguns respondem, outros não respondem, mas o meu papel é mandar, é falar que Deus te ama, é convidar você para estar aqui na escola bíblica dominical, não somente na escola do pastor Sânzio,
Mas na escola aqui, departamento infantil, trazer seu filho aqui para aprender a palavra, para ter conhecimento, precisamos entender que para ser vencedor, nós precisamos conhecer a palavra. Então eu mando para todos, e convido a igreja, nós todos a sairmos do nosso comodismo, saber que Deus, Jesus está voltando, é tempo de mudança, é tempo de nós vermos o propósito de Deus nas nossas vidas e na vida das pessoas. Então precisamos vencer o comodismo. E o segundo ponto aqui, que eu acho mais importante de todos, é crer nas promessas de Deus. Crer nas promessas de Deus. Versículo 3 diz assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés. Josué não se tornou o homem, o líder, por acaso. Josué fez boas escolhas, começou a servir a Deus jovem. O que eu admiro em Josué é que ele entendeu que Moisés era um homem levantado por Deus para libertar os israelitas. Mas agora ele enfrentaria todos os seus temores e medos, desconfiança, dúvidas, porque Deus fala diretamente com ele. Deus não falou com Josué apenas por falar, Deus deu a Josué uma segurança de dizer: olha, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está sentindo, como você está vivendo, mas eu quero dizer a você que esta palavra que Deus deu a Josué, Ele está dando para cada um de nós. Jesus não morreu na cruz apenas para morrer. Ele diz: eis que estarei contigo até a consumação. Tenha bom ânimo. Josué tinha todos os motivos para ter medo, mas ele foi preparado. Hoje o pastor Santos falou, né? Eu achei que ele ia até pregar um pouco em cima de Josué. Ele falou aqui uma parte sobre isso, né? Que Josué teve, né, pastor que lhe ensinou, teve alguém que deu instrução a ele, foi bem instruído. E essa é a responsabilidade nossa, da igreja, ensinar, né? Ajudar. Então aqui nós vemos que Josué, ele creu nas promessas de Deus. Josué tinha a garantia da promessa de Deus em sua vida. Assim como Josué, Deus também nos garante, irmãos, estar conosco todos os dias, e que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Quem diz isso não sou eu não, é a palavra. Mateus 28:20 diz assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que nos tem ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Esta palavra só faz diferença na minha e na sua vida quando eu passo a vivê-la, que eu passo a conhecê-la. Não adianta virmos à igreja, participarmos do culto, se nós não conhecermos a vontade de Deus, se nós não conhecermos as promessas de Deus, se nós não tomarmos posse dessas promessas.
Romanos também 8,37 diz assim: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Todas as coisas, irmãos. O que você está passando? Qual que é a sua luta? Qual que é a sua dificuldade? Tudo tem solução. Em Deus tudo tem solução. Tudo. Não é alguma coisinha, não. Todas as coisas em Deus têm solução. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Aí nós podemos fazer a pergunta de novo para Deus. Que às vezes nós falamos da palavra, mas esquecemos de fazer a pergunta-chave, né? Pregamos, mas temos que fazer uma pergunta para Deus. Como posso alcançar as promessas de Deus? Você pode perguntar: como posso alcançar as promessas de Deus? Primeiro, obediência. Obediência. Deuteronômio 28:1 diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Amém, irmãos? Se atentamente eu obedecer esta palavra, eu serei vencedor em Cristo Jesus. Então, irmãos, obediência. Outro, como posso alcançar as promessas de Deus? Fé. Muita gente fala que tem fé, mas na hora que vem a luta, nem lembra de Deus. Entra em pânico, procura um, procura outro. Deus é refúgio e fortaleza em todos os momentos, irmãos. Em todos os momentos. Em todos os momentos, fé. Hebreus 11:6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Outro aqui, meditação na palavra. O que o versículo 8 aí diz? O 8 é um versículo chave. Para mim, uma das maiores receitas, maior receita para uma vida bem sucedida, uma vida com alegria, uma vida com paz, uma vida com vitória, é esse versículo. Não é, Vitor? O Vitor sabe de cor tanto que eu falo nesse versículo. Josué capítulo 1, versículo 8. Olha o segredo da vitória aqui, ó. Não cesse de falar desse livro da lei. Medita nele dia e noite, para que sempre tenha o cuidado em tudo, irmãos. Não é algum detalhe, não. Em tudo que você fizer, em tudo que você pensar, em tudo que você desejar, você tem um cuidado de fazer segundo o que está escrito nessa palavra. E se você fizer desta forma, em tudo você será próspero e bem-sucedido. Nós temos tudo para ser mais do que vencedores. Mas nós precisamos ter atitudes de vencedores. Se não tivermos atitude, nós vamos passar. Eu fico olhando a nossa igreja, o potencial que tem dentro dessa igreja. Jovens,
adolescentes, crianças, homens, mulheres. Que potencial, irmãos. Eu observo muito isso. Eu vejo o potencial que tem da nossa igreja. Se cada um, com o seu potencial, nós unirmos num propósito de servir a esse Deus. Assim como Deus foi com Josué, Ele será conosco. Nós faremos coisas extraordinárias para Deus. Obediência, fé, meditação na palavra, e uma outra aqui, ó. Estar alinhado com a vontade de Deus. Não adianta eu querer ter vontade, porque o que permanece é a vontade de Deus. Devemos estar alinhados com a vontade de Deus. Primeiro, deixa eu ver se eu anotei aqui. Primeiro, a João 5,14, que diz assim: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. A nossa confiança, se tiver harmonizado com a vontade de Deus, Ele nos ouve. Eu fico vendo algumas passagens, né, que aconteceu na vida de Josué, que impressiona, né? Josué, ele teve certo momento que ele estava em guerra e estava escurecendo. Josué levanta, sai do seu lugar ali e ora a Deus. Sabe o que Deus faz? Para o sol e a noite. Capítulo 6, não vou ler, mas se vocês lerem lá, vocês vão o que Josué fez. Parou. Eu lembro que uma vez eu estava navegando na internet, eu fiz uma pergunta lá, né, sobre essa passagem em que parou o sol. Ele não se pôs. E nessa busca que eu estava fazendo, apareceu lá alguns teólogos lá explicando que houve sim. Um dia durou lá fora da normalidade. Então, irmãos, para que possamos ser mais do que vencedores, primeira coisa, nós temos que acreditar nessa palavra. Nós temos que crer que ela é viva e eficaz. Assim como foi com Moisés, com Josué, ela é conosco. Ela tem a sua eficácia. Se você buscar a Deus de todo o seu coração, se você abrir-se para Ele e dizer: Senhor, ajuda-me, eu não consigo, me dá fé, me dá segurança. Mas se você estiver harmonizado com Deus, tiver com as atitudes de vencedor, você fará maravilhas. Você fará maravilhas. Então, está alinhado com a vontade de Deus. Eu quero aqui agora falar a terceira atitude que nós devemos ter: esforçar-te. O versículo 6 diz assim: ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Esforçar-te. Assim como Josué, para nós sermos bem-sucedidos na vida, precisamos nos esforçar o máximo possível. O máximo possível.
Pois quem não luta pelo que quer, não merece o que deseja. Isso é uma verdade. Se você quer ser próspero e bem-sucedido, vem na escola bíblica dominical. Traga seus filhos para aprender uma palavra aqui com a irmã Regina. Porque tem um versículo, deixa eu ver se eu anotei ele aqui. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Não estou achando aqui não, daqui a pouquinho eu acho ele aqui. Tem um versículo bíblico aqui que diz assim: ensina o caminho a teu filho que ele deve andar, que quando for velho, não se desviar dele. Isso é o que, irmãos? Vida e vida em abundância. Palavra de Deus. Eu fico observando, né? Escola Bíblica Dominical aqui só tem algumas pessoas, é as mesmas. Eu não posso falar da Regina lá, como é que tá as crianças lá, né? Como é que, se todos os pais estão trazendo seus filhos. Minha filha está ali, ó, com o meu neto, João Vitor. Eu trouxe ela aqui na Escola Bíblica Dominical desta igreja. Não vou falar a sua idade, não. E hoje está aqui, está firme, casada, mas conhece a verdade, conhece a palavra. Não tem algo mais precioso para um pai do que trazer seus filhos para conhecer a palavra de Deus. Irmãos, isso é eternidade, isso é vida. Isso é vida. Porque essa aqui passa, mas a vida eterna não. Então, irmãos, esforçar para podermos ser usados por Deus. E a pergunta aqui nós podemos fazer: qual a área da nossa vida que precisamos empregar mais esforço? É lógico que em todas as áreas, né, irmãos? Em todas as áreas nós precisamos de empregar esforços, né? Em tudo. Mas o principal, mais importante, que é eterno, é conhecer, usufruir da palavra e das promessas de Deus em nossas vidas. Eu vejo muita gente não usufrua, não conhece. Não conhece a vontade de Deus. O que Deus fez com Josué? A Bíblia fala que Josué, ele abriu mão de si para servir a Deus, né? Você vê que quando a gente, se eu fosse falar aqui o que Josué fez, uma bênção de Deus, é coisa impressionante. Tem a história de Josué, gente. Não foi porque ele era um homem diferente de nós, foi porque ele fez boas escolhas. Ele colocou Deus em primeiro lugar. E aí nós caímos naquela promessa de Deus, né? Buscai Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Mas nós temos dificuldade, né, de colocar. Nós queremos primeiro acrescentar as coisas para depois buscar a Deus, né? Nós invertemos. Mas quando você cai em si, quando você resolve se posicionar, coisas tremendas acontecem. Não somente na sua vida, mas através da sua vida. Você passa a ser uma bênção. Deus usa-nos com poder e graça e autoridade. Quarta atitude aqui. Quarta atitude. Não desanimar. Eu vejo tantas pessoas por coisas bobas, fica desanimado. Eu não sei porquê, a gente vai ficando mais velho, a gente vai passando por cima dessas coisas, né? Quando a gente é mais novo, mas depois a gente começa a perceber que nós temos que entender, irmãos, que nós estamos aqui de passagem. Um tempo determinado.
Então fica ativo, fica animado. Não deixa as pessoas pôr você para baixo, não. Olha para Deus. Há muita gente que quer pôr você para baixo, não deixa não. Convive com as pessoas que gostam de você, que te ama, que ama a Deus. Pessoas que não querem saber de Deus, afaste-se delas. Não estou falando que nós não vamos orar por essas pessoas, eu estou falando em questão de relacionamento, tá, irmãos? Porque às vezes a gente fica relacionando com pessoas que não traz fruto, não traz nada. Josué, ele sabia o que era servir a Deus. Não desanimar. Versículo 6 aí, diz assim: ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra sob juramento que prometi dar a seus pais. Nos dias de hoje, o desânimo tem sido uma das ferramentas mais poderosas do diabo. As pessoas desanimam com facilidade. As pessoas se irritam com facilidade. Por isso precisamos, cada manhã, nosso levantar e deitar, pedir ao Espírito Santo para que nos revista de poder e ânimo. Deus nos chama, convida, pede. Pede. Uma coisa importante é que o ânimo, ele é o agente ativador do nosso ser. Sabia disso? O ânimo é o agente ativador do nosso ser. Não podemos deixar que o inimigo, que o diabo tire o nosso ânimo, porque senão nós perderemos o prazer de viver. Lá em João, deixa eu ver se eu acho aqui. João 16, 33. João 16, 33. Diz assim: estas coisas tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Irmãos, Deus não falou que no mundo vai ser tudo fácil, não. Que nós vamos ter alegria o tempo inteiro, vão ter sucesso o tempo inteiro. Não. Jesus disse: olha, você terá aflição, você terá luta, você terá momentos alegres, momentos tristes, você passará por várias tribulações. Mas olha aqui que Jesus fala no final do versículo: tenha bom ânimo, tenha bom ânimo, eu venci. Se Jesus venceu, nós somos mais do que vencedores, amém? Nós somos mais do que vencedores naquele que venceu por nós. Ultimamente eu pego essa palavra viva, eficaz, abraça essa palavra. Que maravilha! Aprende a amar essa palavra, aprende a falar essa palavra. Ela muda, ela transforma, ela faz com que eu seja mais do que vencedor em todas as coisas. Ela livra de mim toda angústia, toda tristeza, e ela traz prosperidade para a minha vida. Experimente fazer isso. Sabe o que é o maior problema que nós enfrentamos? É que nós não experimentamos. Eu lembro que eu morava no interior, que eu vim para Belo Horizonte com a minha família, eu tinha uns 17 anos. Então eu morei no interior, eu sei o que é o interior, né? E a gente ia lá na casa, era todo mundo amigo, né? Antigamente era assim, né? Às vezes ia na casa de um amigo, comia lá mesmo, chegava em casa, já tinha almoçado, jantar, tomava café, né? Eu lembro uma senhora lá, que ela era a doceira, fazia muito doce na casa dela. E ela sempre fazia um doce de abóbora. E eu corria desse doce. Doce de abóbora.
Um dia eu cheguei na casa dela, ela virou para mim assim e falou: João, vem cá, vem cá. Cortou um pedacinho do doce, nem saí correndo. Aí me chamou de novo: vem cá, senhor. Com um pedacinho? Não, quer isso não, gosto não. Ela me fez a seguinte pergunta: olha, você já experimentou? Falei: não, nunca comi. Então experimenta. Cortou um pedacinho assim. E eu experimentei. E olha que eu gostei. Estava gostoso. Isso acontece com isso aqui, irmãos. A palavra de Deus nas nossas vidas. Deus está nos chamando para experimentá-lo. Experimentar essas maravilhas. Só que nós não experimentamos, nós não lemos Bíblia. Nós às vezes não cremos. Passamos por dificuldade, às vezes procuramos uma pessoa ali, procura outra aqui, tudo bem procurarmos, mas o principal é isso aqui, irmãos, é Deus, é Jesus. Eu lembro disso. Então, eu prefiro experimentar. Porque quando experimentamos, você passa a gostar profundamente. Que Deus é bom, irmãos. Jesus ama cada um de nós. Ele quer que nós tenhamos vitória em todas as áreas. Mas Ele fala que no mundo nós teremos aflições, tá? Momentos alegres, momentos tristes, momentos de tribulação, momentos de desânimo. Mas Ele afirma: em todas essas coisas, nós somos vencedores. Amém? Uma outra aqui. Vencer o medo. Versículo 7, diz assim: então somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejais bem sucedido por onde quer que andares. Vencer o medo. Sem dúvida, o medo, ele tem impedido muitas pessoas de prosseguir em frente e alcançar os seus sonhos. Às vezes temos medo, sim, irmãos. Às vezes temos medo. Segue adiante olha alguns sintomas aqui do medo. Quer ver alguns sintomas do medo? É para você observar? A pessoa se sente pequena, incapaz, desqualificada, desacreditada, não tem confiança e sempre foge da responsabilidade. Aí nós podemos fazer uma pergunta de novo para Deus: o que fazer para vencer o medo? O que fazer para vencer o medo? Hein? O que podemos fazer para vencer o medo? É simples. É fazer o que você tem medo de fazer. Tem pessoas que às vezes têm dificuldade nas mínimas coisas. Eu lembro quando eu aceitei Jesus, da igrejinha lá na esquina, alguns aqui lembram, né? Da igrejinha lá na esquina, que os mais antigos lembram, né? Lá com o pastor Paulo, naquele primeiro cômodo lá. Eu lembro a primeira vez que eu fui pregar lá, eu tinha uma penca de chave no bolso. E ficava... Eu não conseguia controlar. Que eu estava pregando. Tão com medo que eu fiquei. Teve uma outra vez, logo no início que eu fui pregar, eu tentei fugir, não ir na pregação. A Vicência não está aqui, ela lembra disso. Não vou não, eu não estou em condições. Ela me puxou: você vai sim. O que fazer para vencer o medo? É fazer o que você tem medo de fazer. Guardem isso, irmãos. Enfrente o medo. Se você enfrentar o medo, você vai ver que você não só
poderia fazer aquilo, como muitas outras coisas você pode fazer. Acreditar em você. Acreditar em você. Crer que Deus nunca vai te desamparar. Tomar posse da autoridade de Cristo, que Cristo nos concedeu. Quer ver? Lucas 10, 19. Lucas 10, 19. Deixa eu ver se notei aqui. Lucas 10. Ah, está aqui. Tomar posse da autoridade que Cristo te deu, nos concedeu. Muitas vezes nós não tomamos posse, não. Aqui, ó, 10, 19. Eis que aí vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Está aqui, irmãos. Nós não falamos que essa palavra é viva e eficaz? Ela é viva, eficaz, ela tem movimento. A Bíblia não fala que Deus zela para que ela se cumpra? Toma posse. Nada absolutamente vos causará dano. Você pode cair, você pode se sentir hoje aí numa situação complicadíssima. Deus vai te erguer, vai te dar vitória. Lucas 10, 19. Eu quero concluir aqui dizendo, da mesma forma que Deus, através de Moisés e Josué, da mesma forma que Deus agiu através de Moisés e Josué, Ele quer agir com você, comigo e conosco. Amém? Da mesma forma, Deus não mudou. Deus está aí voltando. Deus está aí voltando. Toma posse. Saia daqui convicto. É você e Deus, irmão. Crie uma intimidade com o Senhor. Pessoal. Conversa com Ele. Fala para Ele dos seus medos, dos seus temores. Chama Ele para te auxiliar, tanto na alegria quanto nas dificuldades. As mesmas promessas Ele tem para a sua igreja. Assim, tudo o que precisamos é tomar as atitudes que nós acabamos aqui de mencionar e crer que Deus vai usar a cada um de nós poderosamente. Amém, irmãos? Acredite em você. Fala para o seu irmão, acredite em você. Agora fala para si, porque Deus acredita. Amém? Acredita em você, porque Deus acredita em você. Amém? Eu quero aqui terminar dizendo aqui, ó. Primeiro, vencer o comodismo. Segundo, crer nas promessas de Deus. Terceiro, esforça-te. Quarto, não desanimar. Quinto, vencer o medo. Eu quero deixar aqui para vocês, é rapidinho, vou até ler. Aqui. 7 características de Josué. Que nós podemos ter. Nós podemos fazer coisas impressionantes também, irmãos. Primeira característica de Josué: destacou-se como um dos mais fiéis companheiros de Moisés. Por que ele destacou como um dos maiores companheiros de Moisés? Porque ele entendeu que Deus chamou Moisés. Ele entendeu que Deus chamou Moisés para conduzir o povo, libertar o povo da escravidão. Segundo, outra característica de Josué: homem de oração. Precisamos orar, irmãos. Estou falando por mim também, tá, irmãos? Que Deus tenha misericórdia da minha vida também. Preciso de orar mais. Eu lembro
Antigamente, uns tempos atrás, mesmo aqui o departamento de música, os meninos oravam, ia ali para uma salinha ali, às vezes ficava 15 minutos orando. A gente tinha um relacionamento de oração maior do que temos hoje. Quebrar isso, irmãos. Se nós quebrarmos isso, nós vamos ver Deus agindo no nosso meio. Foi como eu dei aquele exemplo de Josué, né? Ele era um homem de oração. A lua e o sol foram detidos porque ele orou a Deus. No momento que ele estava ali, sentindo ali perdido, seus homens seriam mortos, ele se destaca, vai lá e ora a Deus. E Deus ouve a sua oração. Detém o sol e a lua. Terceiro, seu caráter. Era um homem honesto. Quarto, aprendeu a desenvolver o seu próprio relacionamento com Deus. Aprende a desenvolver o seu próprio relacionamento com Deus. É bom, irmãos. Fala com Deus. Quando eu saio assim, às vezes eu pego minha moto aí, eu saio. Eu gosto muito desses lugares assim, alto, né? E eu fico olhando assim e falando, Deus, que maravilha. Fala com Deus, irmãos. Deus é escudo e fortaleza presente em nossas vidas. Obediência era outra característica do caráter de Josué. Josué era obediente. Ele sabia o que tinha que fazer. Sexto, era um homem de fé. Josué era um homem de fé. Todos aqui conhecem a passagem de Jericó, né? Todos conhecem a passagem lá de Jericó, né? Que eles rodearam a cidade lá. Deus deu uma ordem para Josué. Ordena. Isto é fé, irmãos. 6 para 7 dias rodeando a cidade até que os muros caem. Fé. Era um homem de fé. Desenvolva a fé. E sétimo e último, sua vida foi marcada por coragem. Sua vida foi marcada por coragem. E coragem, irmãos, nada mais é do que fé em ação. Guarde isso no seu coração. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe, né? Que possamos realmente entender e compreender a vontade de Deus para as nossas vidas. Mas uma coisa importante é que juntos é que vamos fazer a diferença, irmãos. Sozinhos não, juntos. Juntos vamos transformar esse bairro. Juntos vamos levar Deus para os que estão perdidos. É juntos que nós conquistaremos verdadeiramente o coração de Deus. Guarda no seu coração. Que Deus te abençoe. Eu agradeço a Deus por nós estarmos aqui juntos. Agradeço a Deus por cada irmão, cada irmã. Às vezes somos diferentes, né, Mateus? Às vezes discutimos, né, Mateus? Mas a gente tem algo especial um com o outro, que é o sangue de Cristo nas nossas vidas. É o amor de Deus. E principalmente nós sabemos para onde vamos, né? Nós vamos para o mesmo lugar. Então temos que nos esforçar. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém.